Sei que o Dana White acabou de revelar as principais lutas do UFC 317, até a principal do UFC 319. Lancei um Reels lá no Instagram do Sexto Round contando todas as novidades. Vou deixar o link para esse vídeo no comentário fixado e amanhã aqui no canal, com calma, eu processo todas as principais informações, os ângulos diferentes, como eu sempre faço. Mas hoje queria falar sobre uma declaração importante do Maurício Ruff na última semana que acabou voando abaixo do radar por causa de toda a comoção com o UFC 315. A revelação foi feita no dos nossos podcasts do Fabrício Verdun e ele expandiu sobre no próprio Instagram, abre aspas. O UFC realmente me ofereceu essa luta, mas na hora o meu time optou por recusar. Eles me deram a opinião, mas a última palavra era minha. O Caio tinha compromisso com o atleta, o Lee também, e o Pablo estava com o Jean e o Prat. Então não dava para eles estarem no meu corner. Por esse motivo, acabamos negando a luta. Era um risco que eu queria muito correr, porque era contra um top 7 do UFC. E eu sei que tenho capacidade de nocautear ele. Mas o fato de eu não ter o meu time comigo, os caras mandaram a proposta faltando 12 dias para a luta. Ele está se referindo ao Mateusz Gamrot, polonês que não arranja adversário há muito tempo. Está parado desde agosto de 2024. Gamrot, se bobear, é o pior custo-benefício da categoria até 70 quilos e por isso acumula negativas. Arman Tsarukyan e Benoit Saint-Denis foram dois que publicamente admitiram. Agora o Ruff também. Tanto que Gamrot aceitou o desranqueado Ludovic Klein para um Fight Night no dia 31 de maio só para ser pago. O motivo alegado pelo Ruff, obviamente, faz todo o sentido do mundo. Pegar o Gamrot sem campo completo, ter 12 dias para tirar todo o peso e ainda fazer a preparação sem boa parte do time é complicado. Essa, por exemplo, é uma dor de crescimento que a Fighting Nerd vai ter que aprender a remediar. Porque com os caras cada vez mais demandados e se bobear mais gente entrando através do Contender Series, essa divisão ou expansão vai ter que ser muito bem feita. Aliás, estou bem curioso para ver como eles vão fazer quando abrirem várias academias nos Estados Unidos. Quem vai se multiplicar para onde? É um baita desafio. Voltando para o presente, me pareceu uma decisão colegiada, racional, razoável. Se topa e perde uma decisão chata para o carrapato, Ruff andaria muitas casas para trás, esfriaria bastante. Respirar fundo e esperar a melhor oportunidade, ainda mais quando se espera tanto dele, é uma sugestão que eu provavelmente faria aqui. Acabei de sugerir a mesma coisa tanto para o José Aldo quanto para o Poatan, porque com o Ruff seria diferente. Tem muita gente que cede à ansiedade, não quer desagradar o patrão, ou cresce o olho, ou quer provar que é macho, e também aprende nesse esporte complicado que o gerenciamento de carreiras pode definir campeão. Eu repito isso toda hora. Nesse nível de competição, a data, o corte de peso como foi, os sparrings disponíveis, o tempo para análise, tudo isso importa e muito. E ainda adiciono aqui uma informação de bastidores. Os nerds estavam achando um encaixe técnico ótimo pro Ruff. A visão era de que ele defenderia as quedas e cedo ou tarde nocautearia. Mas, como ninguém ia poder ajudar ele e respeitando o adversário, que não é qualquer um, não dava para ir de qualquer maneira, muito menos para uma luta de 5 rounds. Há alguns desafios logísticos mais complexos que outros, e nessa categoria, Gamrot é dos mais difíceis. Do contrário, ele não teria sido duplo campeão do KSW e nem teria batido no UFC Rafael Fiziev, Rafael dos Anjos, Arman Tsarukyan, Jalin Turner, Jeremy Stephens e companhia. Com tudo isso dito, escolha prudente ou não, a real é que o Ruff perdeu uma baita oportunidade. E nesse esporte, meus amigos, vocês sabem que cavalo laçado não passa muitas vezes. Ainda que, dadas as circunstâncias, a decisão tenha sido correta, as circunstâncias não eram ideais. E como dizia meu saudoso avô, os caras foram apanhados de calças curtas. De novo, dor de crescimento. Os Fighting Nerds passariam por isso invariavelmente. É o lance do cobertor curto, né? Que você puxa para cobrir a cabeça, mas aí o pé fica com frio. Nesse caso aí, o Ruff era o pé. E a gente está cansado de saber que Dana White premia, acima de tudo, prontidão, disponibilidade. Posso citar aqui trocentos casos de lutadores que avançaram rápido, conseguiram as melhores oportunidades porque estavam prontos mesmo sem nada assinado. Claro, o lutador é ser humano, precisa descansar o corpo, ter espaço para higiene mental, comer um lanchinho mais palatável, né, ter o direito de esperar para treinar com quem passa confiança ou quem eleva o jogo, etc, etc. Não estou sugerindo aqui que o Brasil vire o Daguestão, onde de fato a vida se resume a treino. É outra estrutura social, concepção de família, de religião, né, de governo, é outro mundo. Para a realidade ocidental, ainda mais morando nos grandes centros, virar um monge em cima da montanha é impossível. Nenhum dos grandes foi assim, nem Jorge St. Pierre, nem Anderson Silva, muitíssimo menos Conor McGregor e John Jones. Só que existem estágios diferentes nesse esporte, e o estágio onde o Ruff se encontra é justamente o mais importante para se estar de prontidão, porque ele já é visto como um craque em desenvolvimento, uma ameaça, mas ainda não é ranqueado e nem tão conhecido assim. Então a rapaziada que já tá na tabela vai rejeitar ele como se fosse uma praga. Achar um top 7 sujeito a fazer essa benfeitoria é raríssimo, e o UFC achou um.
só que ele não pôde ir. Não acho que seja o caso, mas já vi situação análoga em que a empresa pegou birra, bode com a tal negativa. Então a oportunidade ficou com Ludovic Klein, que se bobear no dia 31, vira o 7º do ranking, enquanto o Ruff segue à espera que pode ser longa. Charles do Bronx, Kamaru Usman e Islam Makhachev, só para citar 3, ficaram muito tempo nessa mesma posição tomando sereno, vendo a tinta secar na parede. E não há outra opção, outra bola quicando. Renato Moicano e Beneil Dariush, 2 veteranos candidatos a receberem os jovens, já vão se enfrentar no UFC 317. Rafael Fiziev tem confronto direto com Inácio Barramondes, Dan Hooker teve que reoperar a mão, só deve voltar no finalzinho do ano. Michael Chandler, tadinho, não deve voltar tão cedo. O Benoit Saint-Denis agora sim que é o Dan Hooker. E qual é a chance de servirem o Paddy Pimblett para o Ruff? Zero. Dada a escassez de opções, dá para torcer aqui que surja mais uma oportunidade nesse meio tempo e aí sim o Ruff possa aproveitar, está de prontidão. Mas até lá, os nerds que pensam o esporte como poucos aqui no Brasil, tenho certeza que vão pensar numa solução emergencial. Tipo, não dá para ir todo mundo ao mesmo tempo. Como seria essa solução? Uma divisão diferente de trabalho? Expansão? Vão contratar mais gente? Não sei, brainstorming. Equipes grandes como a American Top Team já passaram por esse estágio e acabaram achando seus próprios modelos. O meu ponto é que Ruff, Prates, Borralho e Jean têm uma janela estreita de oportunidades para embalar. E para todos eles, pelo menos agora, nesse exato momento, estar com o peso baixo, treinado e com um plano de contingência montado é fundamental para não deixar o bonde passar. Sei que muita gente vai dizer que eu estou sendo chato, até talvez injusto, mas esse é o esporte mais cruel de todos e, como fã, não gostaria que nenhum deles perdessem uma grande oportunidade. Mas, claro, tudo isso é só o meu processamento de dados, o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que você acha dessa situação do Ruff não lutar com o Matheus Gamrot no dia 31 de maio? Foi melhor para ele assim? Mandou muito bem? Ou, de repente, valia algum tipo de esforço? Às vezes, o pensamento coletivo aqui, a gente chega em boas soluções. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like ou clicar no botão hypar, ajuda muito o Sexto Round com o algoritmo do YouTube. Por favor, dê essa moral pra gente e não perca os melhores momentos do podcast do Sexto Round da última segunda-feira. Se não deu para assistir o programa na íntegra, vou deixar aqui 3 cortes curtos, né? Só o filé mignon, 3 cortes do podcast e aqui embaixo vai estar o link para o canal de corte para você ir lá e se inscrever. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.